dia, queridos e amados irmãos. A graça e a paz. Hoje mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Estaremos dando continuidade ao estudo da Revista de Estudo Bíblico, série Vida Cristã, Sermão do Monte, Princípios para a Vida Cristã, produzido pelo DERP, Departamento da Educação Religiosa e Publicações da nossa União de Igrejas Congregacionais do Brasil. E hoje falaremos da lição número 11, a responsabilidade para com os irmãos, cujo autor é o pastor Márcio Leal. E esse estudo teremos como base o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 12. Eu peço a você que está em casa, acompanha comigo a leitura desses versículos. Amém? Vamos ler? Assim está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a árvore no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Amém? Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa de domingo que nos concede. Por permitir, Senhor, abrir os nossos olhos e contemplar, Senhor, as suas maravilhas e as suas riquezas. Pai, mesmo nesse momento, Senhor, de pandemia que nós estamos vivendo, em uma escola bíblica dominical online, ó Deus, pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, e tudo que foi falado aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Ó Deus, que nossos corações estejam sensíveis a ouvir, a entender e compreender. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando olhamos para os textos bíblicos, desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, o Senhor tem a preocupação de ensinar e deixar registrado para futuras gerações de como o cristão deve se comportar, apresentando o Sermão da Montanha como princípios para a vida cristã. E é com a graça de Deus, direção do Espírito Santo, estaremos juntos estudando essa lição. Então convido você que está aí nos assistindo a acompanhar com bastante atenção. Amém? O autor traz como objetivo nesta lição, irmãos, despertar o cristão para estabelecer um relacionamento correto e digno para com os outros. E aí faço a pergunta: o que vem a ser uma pessoa de relacionamento correto e digno? Correto é aquela pessoa isenta de falha, erro, defeito, é aquela pessoa verdadeira, honrada, honesta, íntegra, modesta, virtuosa. Uma pessoa de relacionamento digno é aquela pessoa que está em conformidade, apropriado, conveniente, que merece credor. É aquela pessoa correta, ilibada, incorrupta, inocente, fiel, reta. São características, irmãos, atributos que todo cristão deve carregar em si.
O pastor Martin Lloyd Jones, na introdução do seu livro, que fala sobre o Sermão do Monte, diz que quando examinamos qualquer ensinamento, é regra sábia proceder do geral para o particular. E ele explica, aquilo que eu falo para as pessoas, haverá um retorno. O ensinamento aplicado serve para o geral quando vem a mim também. E ele continua dizendo que essa é a única maneira de não se perder de vista o bosque por causa da árvore. Explico, irmão. Isso quer dizer que quando se vê apenas a árvore, como sugere a metáfora, não se tem amplitude de visão para se enxergar o bosque e todas as possibilidades que ele contempla. Pessoas ou profissionais que não conseguem ver os bosques têm dificuldades de compreender e de cuidar de árvores. Mesmo sozinhas, mesmo doentes, mesmo podadas, mesmo distantes de seus convívios, as árvores são e sempre serão bosques. O Sermão do Monte revela a base da espiritualidade cristã, nos levando a ter ações sólidas nas nossas relações humanas. Observe que o ponto central desta revista, desta lição, como diz o pastor Luiz Felipe, nevrálgico, é o relacionamento. Isto que abordaremos não quer dizer que conseguiremos de fato atingir a sua totalidade. O próprio Senhor Jesus não esperava e muito espera que os seus seguidores, neste caso hoje, nós atinjamos a perfeição. Mas ele nos fornece parâmetros, meios que apontarão de como devemos nos relacionar uns com os outros. E eu separei aqui, irmãos, um versículo em duas versões diferentes, para facilitar a nossa compreensão. Está assim, lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, na Bíblia Nova Almeida Atualizada, está escrito assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe, se rebela à verdadeira sabedoria. Já na Bíblia Viva, assim está escrito: uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus quando procura fazer a sua própria vontade e acaba se tornando solitária. Ou seja, é uma pessoa só, contrariando o projeto de Deus. Aí você diz, mas eu quero viver só. Mas sabemos que no fim dessa estrada sentirá solidão, terá tristeza e possivelmente depressão. Precisamos entender e compreender que relacionamentos são importantes não só para receber, mas também para se fazer e dar. A Bíblia, irmãos, é um livro recheado de relacionamentos. Quando olhamos para a antiga aliança, os 10 mandamentos, observe que os 4 primeiros mandamentos falam de relacionamento do homem com Deus e que outros 6 falam do relacionamento do homem com o próximo. No início do livro de Gênesis, na criação, está escrito: e viu Deus que tudo era bom. Mas quando fez o homem, ele disse: viu Deus que era muito bom. Porém, tem uma coisa que Deus viu que não era bom: que o homem viva sozinho e solitário. Isso quer dizer que Deus nos criou como seres relacionais, e não para vivermos de forma isolada, mas em comunidade, num ambiente de relacionamento harmônico. Irmãos, precisamos entender que viver um relacionamento é uma bênção, seja ela na família, seja ela no trabalho, na escola ou faculdade e na comunidade a qual vivemos. O relacionamento está associado com o próximo e com Deus. Tudo gira em torno da horizontal e da vertical.
Jesus, no Evangelho de Mateus e Marcos, diz que os dois maiores mandamentos estão fundamentados em amor para com Deus e no amor para com o próximo. Relacionamento. Diante disso, irmãos, o autor desta lição propõe observarmos dois momentos distintos. A responsabilidade no relacionamento com o próximo e a responsabilidade no relacionamento com o Senhor. No primeiro momento distinto, quando fala do relacionamento com o próximo, ele, o autor, faz 4 abordagens importantes para serem observadas. Primeira abordagem, no julgamento do irmão, que estão nos versículos de 1 a 2. Veja, não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1, diz que é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, pois a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas. O Senhor começa o seu ensino falando do julgamento inadequado, isto é, um comportamento que foge do correto. Não devemos ser críticos, não é para apontarmos responsabilidades e nem discriminarmos em nossa atitude para com os outros, mas devemos tratar a todos, especialmente os não convertidos, com perfeito amor. O julgar a qual nosso Senhor se refere, o contexto deixa claro, é fazer crítica com grosseria, é censurar coisas insignificantes. O julgamento como ato sério não é proibido por Cristo. De fato, é muitas vezes dever do cristão julgar e condenar severamente coisas que o mundo nunca pensa em julgar: o pecado e a injustiça. Isto quer dizer que, se julgarmos os outros com julgamento justo, Deus nos estenderá a mesma misericórdia e justiça. Porém, se julgarmos incorretamente, seremos julgados da mesma forma pelo Senhor. O autor, nesta primeira abordagem, divide em 3 pontos interessantes para a nossa reflexão. Primeiro, o Senhor não está nos convidando a viver indiferente frente ao pecado. Jesus aqui está dizendo para não nos conformarmos e nem concordarmos com o pecado, mas sermos diferentes, amando e respeitando as pessoas como elas são, e não concordar com as suas práticas pecaminosas, como, por exemplo, o adultério, a imoralidade, a pedofilia, a corrupção, a idolatria, a fornicação, a mentira, o aborto e outros. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, parte A, instrui para que não devemos nos conformar com este mundo. O segundo ponto que o autor traz, ele diz que Jesus continua o Sermão do Monte ensinando seus discípulos a julgar com justiça e não está propondo a fecharmos os olhos diante do pecado e da injustiça. Nós, como cristãos, devemos continuar perseverando na defesa do Evangelho, pregando a palavra e combatendo o pecado e a injustiça. Para isso, é necessário nós debruçarmos nas Sagradas Escrituras, buscando e confiando no Senhor. Em Salmos 33, versículo 5, parte A, o salmista Davi diz o seguinte, que o Senhor ama a justiça e a retidão. O terceiro ponto, abordado pelo autor, muito menos o Senhor nos convida a vivermos em um estado de escuridão intelectual diante do que é certo e do que é errado. Para tal, Jesus está exortando aquele que ainda vive na ignorância a buscar conhecimento em diversos níveis, seja ela social, seja ele político, seja ele cultural e religioso,
para que você se interage ao observar qualquer coisa errada, você repreenda e mostre o que é correto. É um perigo, irmãos, no meio dos relacionamentos, adotarmos e vivermos essa escuridão, pois ela poderá nos levar ao engano de concordar com o errado, deixando de praticar o que é certo. Sobre essa questão de julgamento inadequado, o pastor John Stott, em seu comentário, traz uma reflexão muito boa, afirmando que Jesus está nos dizendo que, havendo julgamento, devemos fazê-lo não duramente, com arrogância, estupidez, palavras que machucam, condenatórias, mas sim devemos fazê-lo com misericórdia, graça e principalmente com amor, evitando assim o julgamentalismo. E aí faço outra pergunta, irmãos. O que vem a ser julgamentalismo? Respondo. O julgamentalismo presta um enorme desserviço ao cristianismo. É pernicioso, que faz mal, ele é danoso, é maligno por afastar pessoas do convívio da fé cristã. Sua hipocrisia, ela afasta, empurra, lança muitos fiéis para longe do seguimento de Jesus. Portanto, irmãos, o julgamentalismo é um flagelo cristão contemporâneo, tanto quanto foi no tempo de Jesus. Por isso, Jesus nos exorta a tratar todos com amor e misericórdia. Infelizmente, hoje, convivemos um tempo desprovido da verdadeira crítica, da crítica construtiva que propõe ajuste, consertos, e não a hipercrítica, cujo objetivo gera uma satisfação maliciosa e maligna. Entretanto, há uma sugestão bíblica, um conselho bíblico, que está lá na carta paulina de 1 Coríntios, capítulo 13, onde nos propõe o amor que, entre outras questões, tudo espera, tudo suporta, a qual foi trazida na pregação de domingo passada pelo nosso irmão Marco Aurélio, onde ele abordou o tema sobre o amor, onde ele apresentou o amor, falou da importância do amor e quem é o amor. O amor é Jesus Cristo. Paulo fala que devemos ser seus imitadores, como ele é de Cristo, com amor, porque Jesus Cristo é amor. Ele é o caminho. Lembrando, irmãos, quem trabalha em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Segunda abordagem, tirando o cisco, cegado pela vingança. Estão os versículos de 3 a 5. Veja, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nestes versículos, Jesus Cristo apresenta duas razões pelas quais não devemos julgar o outro. Primeira razão, não devemos julgar para não sermos julgados. Segunda razão, o Senhor adverte que se agirmos assim com hipercrítica, seremos comparados como hipócritas, como alguém que finge ter um relacionamento com Deus e parece amar a justiça, mas que é, na verdade, interesseiros e que está enganando a si mesmo. Nesta divisão, o autor ele usa o comentário do pastor Martin Lloyd-Jones para explicar o que vem a ser tirando o cisco cegado pela vingança. Ele diz que não existe pior modalidade de pecado do que o espírito de julgamento sem caridade, sem amor. A pessoa talvez até tenha caído ou cometido algum pecado de imoralidade, algum pecado carnal, ou até mesmo de ter se tornado culpado de um pequeno erro aqui, ali, ou acolá. No entanto, queridos, isso nada é senão um minúsculo cisco no olho dela em comparação com a má atitude,
comparativamente se assemelha a uma trave. Caso haja esse tipo de má atitude em nós, precisamos corrigir. Na verdade, irmãos, o Senhor está nos convidando a fazer uma autoanálise, sabedores de que também temos nossas fraquezas, nossas falhas, dificuldades. Por essa razão, devemos pedir que o Senhor nos ajude a vencê-las, ao invés de desviar nossa atenção para o próximo, transferindo nossas fraquezas ou culpas para outras pessoas. A terceira abordagem, lidando como cães. Lá no versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Aqui Jesus nos mostra um julgamento sábio que não condene, mas diferencie descrença de crença. No Antigo Testamento, os porcos eram considerados animais impuros e aqueles que tocassem neles também seriam impuros. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas impuras e profanas. É inútil tentar ministrar os santos ensinamentos, o Evangelho, às pessoas que não querem ouvir, mas contradizem ou desprezam o que eles lhe dizem. Isso não quer dizer que não devemos pregar a palavra de Deus aos incrédulos. Não. Entretanto, é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar, para que o nosso tempo não seja gasto em vão. Isto é, somos ovelhas do Senhor, mas não significa que devemos nos deixar ser tosquiados por qualquer um. Pode parecer até estranho, porém, não devemos continuar a pregar para pessoas que têm rejeitado o Evangelho com desprezo e zombarias malignas. Jesus Cristo, na instrução aos 12 discípulos, orienta em Mateus capítulo 10, versículo 14, se alguém não vos receber, não ouvir as vossas palavras, ou ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó de vossos pés. Eu entendo aqui como se fosse assim, eu lavo as minhas mãos. Os cristãos em Atos 13, 44, 45, eles aprenderam a colocar esse princípio em prática. Enquanto os judeus, por causa da inveja, blasfemavam e contradiziam ao que Paulo pregava, já os gentios regozijavam e glorificavam ao Senhor e creram. John Stott diz que esse texto do versículo 6 apresenta um equilíbrio saudável. Se não devemos julgar os outros, encontrando falha neles de uma forma crítica, condenável ou hipócrita, também não devemos ignorar suas falhas, erros e pecados e fingir que todos são iguais. A quarta abordagem, irmãos, nossa atitude para com os outros. Está lá no versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Este versículo é conhecido como regra áurea, regra de ouro. Em muitas religiões, o mandamento é usado na forma negativa. Contudo, Jesus apresenta a forma positiva, dizendo: não faça aos outros o que não querem que façam a você. É um mandamento ou um ensino básico e padrão de ética cristã, retirando de nós o desejo por interesses pessoais ou até mesmo vantagens próprias. A regra de ouro, regra áurea, formulada por Jesus, é fundamentada em dois conceitos: bondade e na misericórdia. É o tipo de amor demonstrado por Deus para conosco todos os dias. Quando exercitamos isso, criaremos um relacionamento saudável e amável, tanto para com Deus
como para com o próximo. Mais uma vez, Jesus volta a destacar a importância do relacionamento com o próximo. Irmãos, somos pessoas falíveis e cometemos erros de julgamento. Por isso, precisamos buscar a sabedoria e orientação de Deus. Fazendo isso, criaremos também um relacionamento de intimidade com o Pai em Cristo Jesus. Isso só é possível através de uma vida de oração e intimidade, produzindo um relacionamento saudável com Cristo no centro das nossas vidas. E por fim, o segundo momento distinto, sugerido pelo autor desta lição, que é a responsabilidade no relacionamento com o Senhor, que estão lá nos versículos 7 a 11. Veja bem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Aqui, irmãos, Jesus continua persistindo a nós perseverarmos em duas verdades. Primeiro, continuar em buscar a Deus e não desistirmos, independente das circunstâncias, independente da situação a qual nós encontramos, a qual nós estamos vivendo, pedindo a Ele também conhecimento, paciência, sabedoria, entendimento e amor. A segunda verdade, Ele nos convida a perseverar nas promessas por meio da oração, sabendo que o Senhor nos dará boas dádivas. Ele sabe o que é bom. O homem que não desperta com Cristo, ou seja, não experimenta a conversão no poder do Espírito Santo, se fecha para um relacionamento com Deus. E em consequência disso, fica preso na ilusão carnal e do engano. Mas aquele que desperta em Cristo, prova com Ele no poder do Espírito vivificador, vivendo uma vida plena, uma nova vida. Nós fomos feitos a não vivermos isolados. Desde o princípio, Deus estabeleceu isso. Primeiro um relacionamento com Ele e depois com o próprio ser. Não devemos viver em isolamento, pois isso poderá provocar um isolamento de Deus e de nós mesmos, caminhando no sentido de uma espiritualidade pálida, fragilizada, sonolenta e de uma ética cristã deturpada. A minha e a sua vocação em Cristo Jesus é de vivermos um encontro com Deus, termos um relacionamento com Deus, de termos um relacionamento com o próximo, que agrada ao coração de Deus, que agrada ao coração do próximo. E aqui concluo, irmãos, dizendo que a proposta da salvação de Cristo envolve a relacionalidade humana em todas as dimensões, tornando-nos seres humanos melhores e servos do Altíssimo. Jesus não se limita a afirmar a existência do reino, e sim a grande chegada desse reino. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, apresenta a base da espiritualidade cristã e nos aponta caminhos para essa vida em harmonia plena, desenvolvendo nossa humanidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado é o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, porque tu nos concedes, Senhor, a cada dia o dom da vida. Um dia, Senhor, estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas a tua graça nos alcançou, Senhor, por amor do teu nome, pela tua misericórdia, Senhor. E a qual tem nos sustentado, Senhor, a vivermos segundo os seus princípios e propósitos,
de acordo com os ensinamentos ao qual teu Filho amado Jesus Cristo nos deixou, por meio da Sagrada Escritura. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta lição de hoje, onde foi falado sobre a responsabilidade para com o irmão. Ó Deus, onde foi abordada a responsabilidade para com o próximo, para com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Continue, Senhor, com a tua mão de graça, de poder sobre nós. Abençoe, Senhor, as famílias, ó Deus, espalhadas pelos confins da terra. As famílias que temem a Ti, Senhor. Suplicamos, ó Deus, a direção do Teu Espírito. E que logo mais, ó Deus, nos abençoe, Senhor, para que estejamos, ó Deus, reunidos como irmãos, em comunhão, na Tua casa de oração, para cultuar a Ti, Senhor, em gratidão, Senhor, pelo que Tu és em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Irmãos, um bom almoço, um bom resto de dia, que Deus nos abençoe e até breve, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.